aqui na nossa, né? Está fazendo o reduísmo, né? Pastor Jesus está lá na Vila Áurea, o pastor Márcio está aqui conosco, tá bom? Deus abençoe. Fica à vontade. Paz, igreja, boa noite. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, muito feliz de estar aqui, né, hoje à tarde falando com o pastor Nizuzi, né, sou muito grato por esta igreja, a pastora Lili, o pastor Nizuzi. Aqui foi onde começou a minha nova vida em Cristo Jesus. Com 18 anos de idade eu cheguei aqui nesta igreja e fui abençoado, fui acolhido, aonde o Senhor começou uma grande etapa de cura. O Senhor começou uma grande etapa de milagre. Hoje, o 6º dia da campanha, amém? Os milagres não acabaram. E desde aquele tempo a qual pisei os pés aqui pela primeira vez, apresento a minha esposa, levanta a mão, Daniela. Ela que me convidou, ela que me trouxe para cá. Ela morava aqui na Presidente Carvalho, aqui no Lions Club. E ela me trouxe, apresentou esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus grandioso, que é amoroso, que é misericordioso, que quer realmente nos preparar. A noiva está sendo preparada, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Jesus está voltando, então esse ano de milagre há grandes coisas para as nossas vidas. São grandes coisas para os nossos corações, de cura, de libertação nas nossas vidas. Porque eu creio que há uma preparação da noiva do Senhor. E quando nós estamos aqui, e hoje à tarde eu comecei, e não tem como, né, você não trazer realmente a memória, a lembrança, aquilo que realmente te traz a esperança, a tudo aquilo que foi vivido na minha vida e transformado. E quando foi umas 4 e pouca da tarde, o Senhor falou comigo, eu mudei a palavra prontinha, tudo certinho, tudo alinhado, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que assim como Ele trouxe a minha lembrança de um processo, desde o início que eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, se eu não estiver enganado. Não, mais, né? Tenho 20 anos de casada, né? 23, né? Há 23 anos atrás, quando eu pisei o pé aqui nesta igreja, não tinha a parte de trás, o púlpito era desse lado, né? Uma grande mudança em questão à igreja, né? Uma bênção, a igreja bonita, a igreja crescendo pela glória de Deus. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, lá em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler somente o verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Pai, eu oro por este momento, por essa palavra, Senhor, que nós lemos, ó Pai. Deus amado, aquilo, Pai, que o Senhor falou, ó Pai amado, ao meu coração, Pai. Deus amado, que a igreja do Senhor, Pai, possa estar com o coração contrito e quebrantado, Senhor, para esta palavra, Pai. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor vai falar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, me usa conforme, Senhor, a Tua vontade nesta palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus amado, de mim, Senhor, não tenho nada, Senhor, a oferecer, Pai. Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor me conduza, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos essa palavra onde nós lemos aqui, já no verso 14, aonde ele já aconteceu ali a cura, aonde ele tinha uma lepra e ele já foi totalmente limpo. Mas para chegar até aqui, aonde à tarde eu refletindo no Senhor, para chegar até a cura totalmente de Naamã, ele teve um processo. Há processos nas nossas vidas que nós precisamos compreender. E muitas das vezes nós estamos compreendendo que realmente todas as palavras que vêm nas nossas vidas,
que esse é o ano do milagre e que realmente nós acreditamos que os milagres não acabaram, os milagres não cessaram. Mas muitas das vezes nós queremos vir à casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e não passar por alguns processos de cura da nossa vida. Algumas coisas que é necessário ainda, de repente, nos nossos corações, para que o Senhor realmente que esteja preparando a sua noiva totalmente limpa, a nossa mão limpa, o nosso coração totalmente entregues ao Senhor. Existem os processos nas nossas vidas ao qual nós precisamos compreender e nós precisamos entregar ao Senhor para ser totalmente curados, para os milagres do Senhor. Eu creio que você tem vivido milagres, amém? Milagres nós vivemos o tempo todo, mas aqui quando nós falamos dessa palavra em questão de Naamã, de quem ele era e de quem foi o processo para chegar à cura, muitas das vezes nós não queremos passar por tudo isso. Nós queremos milagres instantâneos, mas de repente algo nas nossas vidas, que de repente há algo dentro do nosso coração, nós não queremos compreender. Naamã, ele tinha uma lepra, a qual era uma coisa externa, mas o Senhor pode operar milagres sim, curar instantaneamente sim, eu creio nisso, e o Senhor pode operar isso nesta noite conforme a vontade dEle. Mas de repente, Naamã não era somente algo externo, algo que da sua lepra, a qual nós estamos e não podemos ver, igual na vida dele, mas de repente algo dentro do seu coração que era necessário ser curado. Algo dentro do seu coração que era necessário ser transformado, e de repente nós estamos nessa preparação, a qual um milagre o Senhor quer exercer, algo sobrenatural, algo que realmente não está no nosso controle. Isso que é milagre, algo que vem, que é algo divino, que não está no controle da nossa mão, e mesmo assim nós queremos controlar todas as coisas. Mesmo assim, de repente, nós achamos que estamos no controle de tudo, mas milagre é algo sobrenatural, é algo que não vem de nós, é algo que nós não temos controle. E nós queremos controlar todas as coisas, nós queremos controlar sentimentos, nós queremos controlar a mente, não entregar totalmente ao Senhor as nossas vidas, para que um grande milagre, o milagre da restauração, o milagre da cura, o milagre da libertação aconteça nas nossas vidas. Naamã, um comandante do exército da Síria. Que sofria com essa lepra. E nesse capítulo, eu só li o versículo 14, mas nesse capítulo vai falar da cura, fé e obediência. Nós queremos a cura, um milagre sobre as nossas vidas, mas e a nossa fé? A nossa fé de acreditar realmente que milagres não acabaram, acreditar que tudo é possível em Cristo Jesus, obediência, as nossas vidas totalmente entregues ao Senhor, obedecendo a sua palavra, obedecendo as suas ordenanças, obedecendo a sua direção, aquilo que Ele tem ensinado, aquilo que tem sido falado nesta igreja, aquilo que o pastor orienta, a pastora orienta, a liderança orienta, tudo aquilo que o Senhor usa as vidas que sobem nesse púlpito, sobre a obedecer a palavra do Senhor, a cumprir todas as coisas, mas nós não queremos passar por isso. Naamã, sim, um homem de valor, porém leproso. Uma doença a qual nós sabemos que naquela época ele tinha que ficar isolado, afastado. Aleluia. Não fique afastado, irmãos. Você tem um corpo de Cristo. E muitas das vezes o Senhor fala ao meu coração neste momento, quando de repente nós temos algo na nossa mente, no nosso coração, que de repente nós estamos sofrendo, nós necessitamos de uma cura, mas somente nesse tempo a lepra era necessário se afastar. E quando nós temos algo
nós estamos passando por alguma coisa, a tendência do ser humano, de repente, é se afastar do corpo de Cristo. Não se afaste. O Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração neste momento. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, sozinho não. Você está inserido no corpo de Cristo. Nós temos um pastoreio que está pagando, nós temos a liderança que está pagando um preço pelas nossas vidas. Então nunca se afaste. Não importa de repente aquilo que você está passando, ou o Senhor já está avisando de repente se algo acontecer, não se afaste do corpo de Cristo. Continue. Por nenhuma doença, por nada, por nenhum erro, por nenhum pecado, por nenhum deslize, não se afaste, em nome de Jesus. Os sírios, eles haviam levado cativo uma menina na terra de Israel, e que estava servindo a esposa de Naamã. E essa menina sugeriu à patroa dela que procurasse o profeta lá em Samaria, que sabia que esse profeta lá em Samaria poderia ajudar Naamã a curar ele, a tirar essa lepra. Então ela faz essa sugestão, que com certeza esse profeta ajudaria ela, curaria. Então, quando Naamã, ele recebe essa recomendação desta jovem, desta menina, Naamã ele aceita, ele acolhe, e ele vai até o rei da Síria, e ele fala com o rei da Síria, e o rei da Síria também acolhe isso, e manda uma carta, a cura de Naamã. Nós conhecemos essa história, nós sabemos deste contexto, e a qual onde eu já quero entrar em questão do primeiro passo, no primeiro processo. Teve o convite da jovem. Nós um dia fomos convidados para estar aqui por alguém, para vir à casa do Senhor. Assim como a minha esposa me trouxe à casa do Senhor, essa jovem convidou, falou que tinha um profeta que poderia ajudar Naamã. E você está aqui nesta noite porque você recebeu um convite. Alguém falou que existe um Jesus Todo-Poderoso que pode nos ajudar, que pode curar, pode libertar. Você está aqui por este motivo. Alguém te convidou, com certeza. E esse convite que você recebeu, você estar aqui, então você já iniciou um processo de cura. Você já iniciou um processo de libertação. E eu não posso deixar de falar do mesmo convite que nos foi feito à minha vida um dia, que alguém zelou pela minha vida, apresentou esse Jesus. Alguém também fez pela sua vida, e agora qual a nossa parte também nisso? Agora nós precisamos fazer da mesma forma, de uma maneira que um dia nós fomos convidados, apresentado esse Jesus, agora da mesma forma como essa jovem falou à sua patroa, que falou a Naamã, que fez um convite para estar aqui. Nós conhecemos pessoas que estão necessitando de cura, de transformação, de libertação. E nós, como igreja do Senhor, precisamos abrir a nossa boca também e convidar. Não tenha calma, existe um Jesus que eu conheço, que pode curar, que pode te libertar, que pode transformar a sua casa, que pode levar salvação à sua casa, assim como aconteceu na minha. Isso faz parte de um grande milagre de transformação. A mesma direção que um dia nós tivemos para estar hoje na casa, na presença do Senhor, nós precisamos também fazer da mesma forma. Não importa o tempo que nós estamos aqui, qual é o nosso tempo de evangelho, isso nunca pode se esfriar. Isso nunca pode se esfriar da nossa vida, do nosso coração. De apresentar a Jesus às vidas que estão ali fora, sedentas, que estão necessitando de cura, de transformação também. Porque aquilo que Jesus tem para mim, tem para todos também, aqueles que estão lá fora. E o Senhor quer usar cada um de nós. Então faça da mesma forma. Existe um Deus que opera milagres ainda no dia de hoje. Os milagres não acabaram, igreja do Senhor.
Os milagres não acabaram. O Senhor está nos ouvindo. O Senhor está te ouvindo. O Senhor está te ouvindo. O Senhor está vendo o seu esforço. E nessa palavra que eu tinha preparado, e o Senhor me trouxe a essa, porque para a cura de Naamã nós sabemos que existe um processo. E como a pastora Lili falou, nós nascemos aqui. E no início, nesse processo de cura, esse processo de milagre na minha vida, na vida da minha esposa, para a qual depois eu casei, meus filhos são gêmeos, têm 11 anos de idade. E para mim estar aqui hoje, foi tudo um processo. Mas eu no começo eu não compreendia. Não compreendia. Algo necessário que era dentro do meu coração a ser transformado. Muitas coisas, raízes da infância, raízes que estavam dentro da minha vida, não era somente uma lepra externa que o Senhor queria tirar, mas uma cura interior. E o pastor Nizuzi trabalha muito nessa área. Intercessão, cura interior, nós sabemos disso. E para mim chegar nesta palavra, eu lembrei de um episódio, de um testemunho. Eu não gosto de falar de testemunho, né? Mas é algo que nós precisamos compreender. Que aqui nós vamos ser curados. Nessa casa nós vamos ser curados. Mas nós precisamos permanecer até a vontade do Senhor. E nós ficamos aqui um tempo, depois nós fomos morar em Bertioga. Nós mudamos para lá. E desse testemunho que eu falei, eu estava num processo sem compreender, imaturidade, muito novo, imaturidade espiritual, muitas coisas não compreendia ainda em Cristo Jesus, aquilo que realmente Ele queria me curar, me transformar, de tantas coisas do passado, de tantas coisas, de tantos erros, operar realmente um grande milagre na minha vida. Na vida da minha esposa, na minha casa, em tudo. Na minha família, da minha mãe. Pela glória de Deus, todos estão em Cristo Jesus. Nós éramos tudo do espiritismo, da Umbanda, tudo. E nós precisamos, quando eu cheguei aqui, não compreendia isso. Tanto é que eu vim aqui 6 meses para depois levantar a mão para aceitar Jesus. Só depois de 6 meses. De como era a minha vida, como era meu coração, como eu estava. Nunca tinha pegado na Bíblia até os 18 anos de idade. E chegou num episódio que eu lembrei nessa tarde. Estava nos meus conflitos. Não estava querendo vir. Vinha um culto, não vinha outro. Que eu não estava compreendendo algumas coisas. Estava achando que estava errado, que não era desse jeito. Quem nunca achou isso? Não é dessa maneira. O pastor não sabe de nada. O pastor não está me compreendendo. E eu acordei e falei assim, não, hoje eu vou lá falar com o pastor Nizuzi. Aí eu acordei, acho que era umas 9 e pouco, vim aqui na igreja, bati, a secretária me atendeu. Acho que não era a secretária que hoje, com certeza era outra, 20 anos atrás. Ela me atendeu, eu falei, não, preciso falar com o pastor Nizuzi. Ele, não, peraí que a gente vai agendar uma data. Eu falei, não, revoltado. Eu falei, não vou querer, não quero. Eu quero falar com ele agora, eu sei que ele está aí. Não, a gente vai agendar uma data. Aí eu fiquei insistindo, não aceito isso, tem que me atender. Sou ovelha, tem que me atender. Aí ela foi lá falar com o pastor Nizuzi. Ela subiu, ela desceu. Falou assim, ele falou para agendar uma data. Para você, um dia para você conversar com ele, que agora ele não pode. E eu revoltado, não compreendia. Aí eu falei para ela, se ele não me atender agora, Jesus vai cobrar o meu sangue de vocês. Olha. Meu Deus. Aí ele me atendeu. Aí eu comecei a falar. Sei lá quanto tempo eu fiquei falando. E ele não falou nada. Ele só me ouvia. Me ouvia, falando.
Aí ele falou assim, irmão, o Ministério Peniel, a gente trabalha assim, dessa forma. Então, é assim que a gente vai continuar. Rapaz, mas pensa num cara bravo, revoltado. Revoltado. Sai daqui esbravejando. Porque não compreendia. Queria do meu jeito. Queria que tudo acontecesse naquela hora. E Naamã não compreendeu isso também. Quando Naamã ele vai de encontro para ter isso. Oh, Senhor. Queridos, você está numa igreja, como eu falei no início, você está num corpo de Cristo. Você está inserido no corpo de Cristo. Não é da nossa maneira. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Antes de operar um milagre nas nossas vidas, nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos ser quebrantados. Nós precisamos ser transformados. Isso não é fácil. Mas você precisa permanecer. Você precisa continuar. Você precisa compreender. E de repente algo que nós não compreendemos hoje. Hoje eu compreendo tantas coisas que eu não compreendia há um tempo atrás. Quantas coisas. Quantas coisas erradas, quantos pensamentos errados. Mas tudo era amor de Deus. Era o amor do pastoreio. Para que eu viesse abrir os olhos para compreender todas as coisas. Estão compreendendo? Amém? Após ouvir a jovem, o rei da Síria o envia uma carta ao rei de Israel, solicitando a cura. O que você tem solicitado ao Senhor? O que nós temos pedido ao Senhor? Nós temos de repente pedido uma cura, mas o processo dessa cura, de repente não é o que você está esperando. O Senhor é um Deus de milagre, mas a forma que de repente nós queremos a cura é da nossa maneira, é do nosso jeito, é na nossa hora, é no nosso momento, e nós não compreendemos isso. E o rei da Síria solicita a cura de Naamã. O rei de Israel recebe a carta e o rei de Israel fala: não tenho poder, não tenho esse poder de Deus, somente Deus pode dar a vida, Deus pode tirar a vida, somente Deus, eu não tenho poder para isso. E ele rasgou as suas vestes, sabemos da história. Mas Eliseu escutou, mas Eliseu sabia e pede para trazer Naamã. E quando Naamã chegou, ele chegou até a Eliseu. E qual foi a conduta de Eliseu? Aí que nós entra processos das nossas vidas que nós não compreendemos, como eu relatei esse agora. Naamã, ele foi preparado para ter a cura do jeito que ele achava que tinha que ser. Mas Eliseu manda um mensageiro falar para ele ir até o Rio Jordão, se banhar lá para ele ser curado. E ele fica indignado, como eu também fiquei naquele momento indignado. Nós não compreendemos, nós queremos e achamos que todo é um processo do nosso jeito, é da nossa maneira. E Naamã queria ser curado do jeito dele. Não, querer que você orasse, colocasse as mãos em mim e eu fosse curado. Mas para que eu preciso desse processo? Eu preciso disso. Lá no versículo 8 vai dizer isso dessa forma. Depois você pode estar lendo.
nós fazemos os nossos pedidos, nós fazemos as nossas súplicas, nós fazemos as nossas orações para o Senhor, para ser curado. O Senhor ouve as nossas súplicas. Mas agora, filho, tem um processo. E esse processo de cura não é da nossa maneira. O processo de cura não é do nosso jeito. Ixi, não. Assim eu não quero. Naamã não queria. Naamã não quis. Ele não queria ser curado dessa maneira. Ter que ir ao rio. Ter que mergulhar 7 vezes. Para que isso? E nós falamos de repente, Senhor, para que tudo isso? Não preciso desse processo todo. Para que 7 vezes? Nós queremos a cura, nós queremos um milagre, mas nós queremos vir e continuar do mesmo jeito. O milagre nós queremos, mas o processo de transformação que leva à cura nós não queremos. O milagre é bom, mas e a transformação? Como eu falei, era mais que isso que o Senhor queria da vida de Naamã. Mais do que tirar a sua lepra externa, mas uma cura interior das nossas vidas. Isso nós precisamos compreender. Nós não temos como vir a Cristo Jesus, receber um milagre e nós continuarmos do mesmo jeito. Quem nós éramos. Nós estamos numa nova vida. O Senhor nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Então não tem como nós sermos participantes de milagre e continuarmos do mesmo jeito, da mesma forma. Os milagres não acabaram, mas não é do nosso jeito. Não é da nossa maneira. Nós temos que passar por esse processo. Nós temos que compreender esse processo. Nós sabemos que a reação de Naamã ao ele receber, através do mensageiro, como que seria a cura dele, a reação dele não foi boa. Sobre um processo, sobre uma direção de Deus. Como que nós temos recebido a orientação de Deus para o nosso milagre? Como que a igreja do Senhor tem recebido a direção de Deus para a cura? Ficamos indignados como Naamã? Se sentimos insultados? Reclamamos como Naamã? Ou pensamos, eu imaginava que seria de uma forma, só que o Senhor está me levando a outros caminhos. E Naamã pensou desta maneira, também. Achava que o homem Eliseu, ou quem era, ia receber ele pessoalmente. Que em pé invocaria o nome de Deus e ele seria curado. Ia colocar suas mãos sobre suas feridas. E a cura, a enfermidade iria se curar. Mas para Naamã não seria desse jeito. Quis até palpitar em qual rio seria melhor ele ir, né? Ele, tá bom, eu vou no rio, mas tem rio melhores do que o Jordão. Tem outros lugares para mim que melhores. Queridos, não há outro melhor lugar aonde Deus nos colocou. O Deus que opera a cura aqui, opera em qualquer lugar, mas se Deus nos colocou aqui, Deus colocou a sua vida aqui, é daqui que vai acontecer a cura. Então não escolha o rio onde vai acontecer a cura na sua vida. E Naamã queria escolher o rio ainda que ele fosse. Então é esse rio que você está, que é onde vai acontecer a cura. Pode ser que não seja do seu jeito, mas Jesus está nos quebrando. Jesus está nos transformando.
Porque é importante é o nosso coração contrito e quebrantado. Até onde o Senhor pode levar para que nós compreendemos isso? A minha vida foi, para mim compreender isso, eu sofri, não foi da melhor maneira. Como eu já falei, um testemunho aqui que aconteceu. E muitas coisas foram de uma forma ruim, mas nós precisamos compreender que nós não precisamos levar a este caminho. Só precisamos compreender o processo. E ao qual o rio onde você está, vai sair a cura. Em nome de Jesus. Nós fazemos nossos pedidos, nossas súplicas, nossas orações ao Senhor. Continue firme nisso, neste propósito. Nosso coração não nos permite, e nós queremos facilidade na cura. Simplesmente foi pedido somente para ele se lavar. Algo tão simples. Algo tão simples no nosso cotidiano, e de repente algo tão simples nós não compreendemos. Algo tão simples que Jesus está direcionando para que nós devemos fazer. Algo tão simples dentro da nossa casa, de repente. Algo tão simples dentro da nossa família. Algo tão simples dentro do nosso casamento. Algo tão simples dentro da igreja do Senhor, e nós não compreendemos. Tão simples na mãe ir lá tomar o banho dele para ser curado. Não é verdade? Tão simples isso. E nós não compreendemos a simplicidade do Senhor, assim como essa palavra. Com certeza você já ouviu várias vezes essa palavra, mas sempre nos dá uma reflexão. Mas algo tão simples nós não conseguimos fazer. Tão simples e ainda continuamos pecando. As raposinhas ainda de repente faz parte das nossas vidas, e nós só estamos de olho nas raposonas. Mas as raposinhas tão simples de tirar, e nós não tiramos. Então lá no versículo 14. Então Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme orientado, e ele foi curado. Ele foi curado. Você está disposto a isso? Você está disposto a receber o milagre do Senhor? Mas nós estamos dispostos a fazer conforme o Senhor está mandando nós fazer? Se tiver que ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, nós estamos dispostos a fazer isso? Nós estamos dispostos a continuar, a permanecer na presença do Senhor, fazendo o que Ele está mandando para a nossa cura, para o nosso milagre, para a salvação da nossa casa, para a salvação dos nossos? Você está disposto, igreja do Senhor? Você está disposto a ir ao rio para ser curado? Estamos dispostos a ter uma vida nova, a ter uma vida com liberdade? Em Gálatas capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos. Nós temos uma nova vida. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós estamos dispostos a quebrar o nosso orgulho? Nós estamos dispostos nessa noite a quebrar aquilo que nós achamos, a maneira que eu acho que era o milagre? Aquilo que eu vejo aos meus olhos? Nós precisamos tirar a dura cerviz. Nós precisamos tirar a dureza de coração. Naamã precisava ser quebrado. Nós precisamos se quebrantar na presença do Senhor.
De repente algo nos nossos corações ainda que é necessário ser tirado. Por isso que precisamos ir e mergulhar tantas vezes para ter a cura. Por isso que precisamos passar por processos de transformação. Que muitas doenças, muitas enfermidades acontecem por causa da nossa dureza do coração, por causa do orgulho. Coração endurecido, coração de pedra. Ezequiel 36, verso 26 e 27 diz sobre a dureza de coração, coração de pedra. E de repente há um processo da nossa vida que o Senhor quer nos quebrantar, mas nós não queremos mergulhar como o Senhor está falando, como o Senhor está nos orientando. Coração endurecido, há muitos perigos. Um coração que não compreende que precisa disso, de um processo, há muitos perigos. O coração duro, há muitos conflitos. Um coração duro, há muitas coisas a serem resolvidas. Há muitas coisas que ainda precisam ser esclarecidas dentro de você. Um coração duro que não perdoa, coração de pedra dura serviço, que ainda é necessário passar por esse processo, porque não compreendeu a cura genuína do Senhor. E o Senhor está falando, o Senhor está dizendo, mas o coração continua ainda endurecido. Mas o milagre já está preparado. O milagre está perto de nós, não está longe, mas aquilo que está dentro do nosso interior importa. A dureza do nosso coração, como nós estamos, importa para o Senhor. E isso que é importante, sermos curados, sermos restaurados. Um coração duro só fica se lamentando, não compreende. Um coração duro só fica olhando para trás. O milagre está aqui na frente, mas só fica olhando para trás. O Senhor está nos chamando, a igreja do Senhor, para olhar para frente, para continuar marchando, para ir em direção ao milagre, mas o coração duro que não quer viver o processo só olha para trás. Só olha para trás. E o milagre está ali, pertinho. Está tão perto, mas não consegue ver aonde o Senhor quer levar a cura, o milagre acontecer, porque o coração duro só olha para trás, só se lamenta, só diz que dá tudo errado. Oh, Jesus, aleluia. O coração endurecido não consegue ver a cura. Mas Deus está mandando mergulhar nesta noite. Jesus está nos mandando mergulhar nesta noite. Aleluia. Mergulhar no seu poder. O Senhor vai restituir, querido. Há restituição. Acredite que há restituição. Mas o coração endurecido que olha para trás, como que ele vai continuar vivendo no passado? E essa palavra vem no meu coração, restituição, é um milagre que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Algo que o Senhor está falando no particular de alguém sobre restituição, mas o coração endurecido, mas de repente há uma falência, de repente há um desespero financeiro, alguma coisa que aconteceu no passado, mas olha para frente que o Senhor vai restituir. Aleluia! Em nome de Jesus, quebrante seu coração para a restituição do Senhor. Aleluia. É um tempo a qual o Senhor está nos chamando. Lá em Ezequiel 47, nós não podemos mais estar na presença do Senhor e estar com a água no tornozelo mais. O Senhor está nos chamando para uma profundidade.
aonde nós estamos caminhando com o Senhor e está totalmente submersos pela presença, dominados pelo Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, com intimidade com o Senhor. Coisas acontecem, o Senhor já supre, coisas que precisamos de resposta, o Senhor já responde. Uma intimidade com o Senhor, e um coração orgulhoso, um coração endurecido, não consegue ter uma intimidade com o Senhor, só vai ficar com água no tornozelo, não vai conseguir se avançar, marchar e ir em frente, para que esteja totalmente dominado, submerso, totalmente dominado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é onde há cura. O milagre acontece quando nós entendemos a vontade de Deus. Pode vir, se puder vir, o Pai do Louvor, se puder vir. O horário já deu. A vontade de Deus para as nossas vidas. E de repente a vontade de Deus para as nossas vidas não é dificultoso. São posições, são direções que simples, como ir ao rio, somente ir ao rio e mergulhar 7 vezes para ser curado. Tão simples, nada tão doloroso, e algo simples. Nós não estamos compreendendo a direção do Senhor sobre a cura, sobre restauração, sobre restituição, a qual o Senhor falou nas nossas vidas. Tão simples, tão simples. Milagre é algo sobrenatural, divino. Mas o nosso coração, como está mergulhado na presença do Senhor para receber tanto poder? Como o nosso coração está mergulhado no Senhor para receber tanto amor? Tudo aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz pelas nossas vidas. Como nós temos se empenhado por esta palavra? Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Podemos? Que você possa compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Os milagres não acabaram. O Senhor continua sendo o mesmo hoje,